Bom, pessoal, nosso review de hoje é uma obra maravilhosa que, infelizmente, é muito difícil de ser encontrada, mas é uma obra assim que abriu os meus olhos de uma maneira tremenda. Já adianto, é um material reformado, é um material calvinista e calvinista raiz. Eu estou falando da obra Soteriologia, a doutrina da salvação, do reverendo, do finado Calvin Gardner, uma obra-prima que te explica a soteriologia calvinista, a salvação, as doutrinas da graça de uma maneira que você jamais poderia imaginar. Então aqui eu nem vou perder tempo falando para você se eu indico ou não. É uma obra que se você encontrar para comprar, corre, compra, porque não pode faltar de jeito nenhum na tua biblioteca. É um material que você tem que ler, reler, para você aprender como funciona a salvação, como funciona a maravilhosa e poderosa graça de Deus, qual a ordem dos acontecimentos, como a coisa ocorre. Então, esse livro aqui, eu sou tiete. Vamos ver do que se trata. Esse livro é o produto de mais de 4 décadas de íntima aprendizagem no coração do autor. É o resultado de 40 anos de trabalho teológico. O amor pelo autor divino desta verdade começou quando o autor desse livro foi convertido com a idade de 17 anos. Naquela noite de conversão, despertou um desejo insaciável de conhecer as Escrituras para poder servir agradavelmente o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelos anos que ele passou no seu escritório, sendo orientado primeiramente pelo Espírito Santo durante o seu estudo particular do livro de Atos, e depois sendo orientado pelos seus pastores e os professores do seminário, formou um sério e cuidadoso desenvolvimento das doutrinas bíblicas apresentadas nesse livro. Durante mais de 30 anos, trabalhando como missionário no Brasil, cada detalhe desse assunto veio a ter seu aprimoramento. Para poder atingir um maior número de pessoas com essas verdades que exaltam a Cristo, esses estudos foram minuciosamente examinados novamente e desde a década de 90 colocados na internet. Pelo contato com inúmeros alunos das Escrituras através de suas perguntas, comentários e críticas, cada parágrafo e cada assunto abrangido por essa gloriosa e graciosa obra da salvação foi reavaliada, sabendo que ainda carece de uma melhor apresentação. Estou agora publicando esse volume para declarar a um maior número ainda de alunos da Palavra de Deus daquilo que tocou o coração do autor quando convertido. Ó. Pessoal, vamos ver essa maravilha. Vamos ver essa obra-prima da teologia reformada. Um material maravilhoso. Quem foi o Calvin Gardner para você saber? Procedente do estado americano do Texas e educado no Bible Baptist Seminary em Arlington, no Texas, pastor Calvin Gardner é missionário no Brasil desde 78. Eu tinha um aninho. Embora seja focado principalmente na organização de igrejas bíblicas do estado de São Paulo, pastor Calvin também realiza a obra através de seu seminário online, da sua página na internet, da sua imprensa e pela autoria de livros de estudos bíblicos, a fim de que os crentes no Brasil sejam arraigados e edificados em Cristo e confirmados na fé. Para esse fim, este é o segundo livro de sua autoria, sendo o primeiro pecado na vida do crente. Atualmente, o pastor Gardner reside em Presidente Prudente com a sua esposa Peggy, com quem está casado há 34 anos. Com quem tem 5 filhos, Benjamin, Charity, Joy, Daniel e David. Seus interesses incluem o estudo bíblico, a leitura de livros escritos pelos puritanos. Percebeu, né? Livro escrito por quem? Pelos puritanos. O consumo de guaraná, correspondência com familiares, amigos, irmãos e irmãs em Cristo ao redor do mundo. E a seleção brasileira de futebol. A única coisa que fala mal dele é gostar da seleção brasileira de futebol. O resto... Então, pessoal, é uma obra que se você encontrar, corre comprar, porque eu não sei nem se essa editora existe ainda. Então é isso. Vamos ver, vamos conhecer essa obra. Vamos parar de conversa fiada, vamos parar de apresentação e vamos ver essa maravilha aqui. Soteriologia, a doutrina da salvação. Bom, aqui está Soteriologia, a doutrina da salvação, do Calvin Gardner, um livro assim maravilhoso. Se você encontrar esse livro para comprar, por favor, não perca a chance de comprar. Compra, porque é um livro excelente sobre o tema.
Lembrando que é uma publicação reformada. Então a gente está falando aqui de uma publicação calvinista. A doutrina da salvação, na maioria das igrejas e centros de crença existentes hoje, é nebulosa ou, nos piores casos, contraditória. A confusão que existe sobre esta doutrina é tremenda. Tal confusão pode vir por ela tratar muitos tópicos em uma ordem que às vezes é difícil de seguir, mesmo que o assunto contenha aspectos que são impossíveis de entender por completo. Convém um estudo sobre esse vasto assunto, pois quase todos os livros da Bíblia o tratam. O termo teológico desse assunto é soteriologia. Vasculhando as páginas de mais de 30 autores, o pastor Calvin Garner apresenta a soberania e graciosa doutrina da salvação, que ainda é mal entendida por muitos. O autor ardentemente deseja que esse trabalho seja usado por Deus para esclarecer aquilo que ele mesmo revela nas Santas Escrituras. Então, soteriologia, a doutrina da salvação. E aí começa aqui uma ficha catalográfica bem simplesinha. E aqui o sumário. Então, não é um livro tão grande, mas também não é tão pequeno, tá? Gostou, né, pessoal, da minha definição. Aí vem uma introdução, que a introdução é o que está na orelha um pouco mais explicado. Então, a gente vem ao desígnio da salvação, salvação e a glória de Deus. É uma diagramação bem simpática, a libertação da culpa e da impiedade do pecado. E aí a gente vem a causa da salvação, ele já começa com o quê? Com referência bíblica. Você vai encontrar muita referência bíblica nessa obra. Deus como causa, Apocalipse 1:8. A salvação começa com Deus, e isso antes da fundação do mundo, aqui as referências bíblicas. Por causa de não existir no princípio um homem sequer, junto com sua vontade, nem o ministério dos anjos ou a pregação da palavra de Deus, a salvação começou com o que era no princípio, Deus, Gênesis 1:1. Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Apocalipse 1:8, 11. Deus é a primeira causa de tudo, um conceito reservado para o divino, Romanos 11:36. Por que, ó Pai? Porque assim te aprouve, Lucas 10:21. Entendendo a situação deplorável do homem, Gênesis 6:5 e Romanos 3:10-18, podemos entender que a fé em Cristo é obra de Deus, João 6:29. É necessário lembrar-nos que o assunto desse estudo é a salvação e não a condenação. Os condenados pela justiça santa de Deus só podem culpar a sua própria cegueira espiritual e amor pelo pecado. Nunca podem responsabilizar Deus pela condenação. Eclesiastes 7:29. Os salvos, de outra maneira, somente têm Deus para louvar pela salvação. Ó, sua presciência. A palavra presciência, vamos pegar aqui, ó. Sua presciência, 1 Pedro 1:2. A palavra presciência no grego prognosis, número de Strong 4268, usada somente em Atos 2:23 e 1 Pedro 1:2, não é idêntica à palavra conhecer em grego, prognosco, 4267, usado em Atos 26:5, Romanos 8:29, Romanos 11:2, 1 Pedro 1:20 e 2 Pedro 3:17. Mesmo que seja relativa a ela, a palavra presciência tem mais do que um mero conhecimento prévio de fatos embutidos nela. É claro que Deus conhece todas as coisas e todas as pessoas, pois ele é onisciente. Todavia, a palavra presciência também tem um entendimento de pré-ordenação ou uma separação prévia. Tyers Léxico, citado em Simmons, página 211 em inglês. A presciência de Deus não somente conhece tudo, mas determina tudo em relação à salvação. O nascimento de Cristo, Gálatas 4:4, a morte de Cristo pelas mãos injustas, Atos 2:23, 4:28, as pessoas serem salvas, 1 Pedro 1:2, os eleitos, o envio da mensagem a esses, Atos 18:10, e a hora que creem, Atos 13:48. Tudo foi segundo a sua ordenação explícita, que por sua vez é segundo a sua vontade, que é eterna. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, Romanos 9, 15 e 16. É nesse sentido de pré-ordenação que a salvação é segundo a presciência de Deus. Deus conhece os seus intimamente com um amor especial, e a palavra presciência indica isso. A presciência que Deus tem do seu próprio povo quer dizer sua complacência peculiar e graciosa para com o seu povo. Comentário de Jameson, Fawcett e Brown, citado pelo Simmons, página
241 em português. Por ter um amor especial, Deus age para com os seus de maneiras especiais. Deuteronômio 7, 7 e 8. Jeremias 31, 3, Romanos 9, 9 16, 1 João 4, 19. No sentido de preordenação, os eleitos são especialmente e intimamente amados de antemão. É dessa maneira que eles são determinados em 1 Pedro 1, 2, de serem eleitos segundo a presciência de Deus. Aos que determinam que a vontade eterna de Deus seja baseada naquilo que vem livremente do homem, a sua vontade. Isso seria basear a salvação divina no conhecimento anterior que Deus tem de algumas ações do homem. Se a vontade de Deus é baseada na ação que Deus conhecia de antemão, que um homem faria, ensinaria que o conhecimento da ação do homem veio antes da própria vontade de Deus. Mas como temos estudado, Deus é antes de todas as coisas e, em verdade, todas as coisas subsistem por ele, Colossenses 1,17. A salvação do pecador não é baseada na vontade do homem, mas na de Deus, Efésios 1,11. O novo nascimento não vem da vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus, João 1,13, Romanos 9,16. Por isso, quando consideramos a causa da salvação, a vontade soberana e a presciência de Deus são contempladas. Os eleitos, segundo a presciência de Deus, são os que foram eleitos na presciência de Deus. Os eleitos são chamados não segundo as suas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que lhes foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos do século, 2 Timóteo 1,9. Então eu li esse pedaço extenso, pessoal, para a gente ter uma ideia. Vai até a gente chegar na parte da soberania de Deus, justamente Efésios 1,11. Ou seja, é uma obra maravilhosa. Não tem como eu não indicar para vocês. Aqui, começa a depravação total. O pecado destruiu totalmente a imagem de Deus no homem, que existiu por criação especial ao ponto do homem, universalmente, Romanos 3, 23, 5, 12, não querer ter nenhum conhecimento de Deus, João 5, 40, Romanos 1, 28, 3, 11, 18. Engraçado, olha, o homem universalmente não querer ter nenhum conhecimento de Deus é o que a gente está vendo hoje. Vocês viram o julgamento que aconteceu, onde praticamente deu autorização para os governadores fecharem a igreja, que as pessoas não cultuassem a Deus, ministros do Supremo proibindo que tenha a Bíblia em escola. Vocês percebem o absurdo? É isso, é baseado nisso, na depravação. Por quê? Porque o pecado destruiu totalmente a imagem de Deus no homem. Nós fomos feitos o quê? A imagem de Deus e semelhança de Deus. Mas o pecado destruiu essa imagem. A imagem que nos fazia parecidos de Deus, percebem onde eu quero chegar? Então aqui, depravação total não significa. A condição deplorável do pecador não significa que ele não tem uma consciência nem a possibilidade de exercitar a sua mente e a sua vontade ou determinar ações pelo seu raciocínio. Assim que o pecado apareceu no mundo, a consciência do homem foi ofendida. Reconheceram que estavam nus. E sendo assim, operou segundo a sua própria deplorável determinação e lógica pecaminosa. E em prova disso, escondeu-se de Deus. Apesar da presença do pecado e toda a sua natureza de destruição no homem, os olhos que enxergam a condição da alma, a consciência, não somente existiram, mas eram ativos. Gênesis 3, 7 e 8, tá bom? E aí vem o apóstolo Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, repleta de referência bíblica. A escolha de Deus na salvação. O significado das palavras bíblicas. Eleito e escolha. Convém o entendimento da terminologia que Deus usa na Bíblia no tratamento desta doutrina. Existe a palavra eleito tanto no Velho Testamento, aqui tem o número de Strong, os números vêm da numeração da concordância de Strong, tá? Quanto no Novo Testamento. Pessoal, o livro desse autor, da concordância de Strong, desse autor, com as anotações deles, foi vendido pelo genro dele. Com as anotações dele. Vocês já imaginaram se nós pudéssemos ter comprado isso e criar um comentário junto com os números de Strong desse autor? Olha. Quanto ao Novo Testamento, com raiz, olha, não obstante a palavra eleito tem sido usada
tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Ela sempre significa a mesma coisa: escolhido, um preferido, elegido por Deus. Às vezes, essa palavra hebraica, traduzida na maioria dos casos pela palavra eleito em português, é também traduzida em português por escolhido. A palavra em grego traduzida por eleito no Novo Testamento, que aparece 27 vezes, é também traduzida escolhido com as suas variações não menos do que 30 vezes. Eleitos que escolheu. Pela simples comparação ao significado dessa palavra eleito, como ela é usada nas Escrituras, podemos entender que a eleição, uma escolha, e uma escolha feita por Deus. A palavra eleito em português significa como adjetivo, primeiro, escolhido, preferido, como substantivo, significa indivíduo eleito. A própria palavra eleição significa em português, primeiro, ato de eleger, como é claro pelo estudo das palavras usadas biblicamente para explicar a determinação de Deus, tanto em hebraico, em grego ou em português, a palavra eleito e escolha, junto com as suas variações, significam a mesma coisa, ou seja, uma escolha de preferência. Amém? Natureza da eleição origina-se com Deus. A eleição e a proibição de ter respeito ou fazer acepção de pessoas. Uma das dificuldades de entender que a eleição é justa são as numerosas, no mínimo 17 citações pela Bíblia, que toca no assunto de Deus não faz acepção de pessoas, ou as instruções de que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Olha o tamanho do monte de referência que tem aqui. Uma escolha diferenciada claramente mostra uma preferência. Contudo, é clara a verdade bíblica que diz: ter respeito a pessoas no julgamento não é bom. Todavia, também é verdade bíblica que na escolha pessoal, individual, particular ou preferencial em misericórdia e graça, não há nenhum resquício de possibilidade em ferir a verdade de que Deus não faz acepção de pessoas. Não há nenhuma ofensa a esse princípio de justiça, pois a proibição de ter acepção de pessoas refere-se não ao exercício de misericórdia e amor, mas ao exercício de julgamento e dando o que é justo. A eleição não é, de jeito nenhum, o exercício da justiça ou do julgamento de Deus. A eleição é o exercício do amor e da graça de Deus. Deuteronômio 7, 7, 8, e aí vem as referências. Os reprovados, os não elegidos. Eu gosto do termo eleitos, tá? É puramente natural pensar nas pessoas que não foram eleitas quando se ocupa do estudo da eleição. O que é a doutrina da reprovação? Reprovação é a decisão soberana de Deus antes da criação de não levar em conta algumas pessoas, decidindo em tristeza não salvá-las e puni-las por seus pecados, manifestando, por meio disso, a sua justiça. Gruden, página 572. A reprovação na Bíblia. Deus fez o ímpio para o dia do mal, Provérbios 16:4. É evidente que ele odeia alguns, mesmo antes desses serem nascidos e ainda não terem feitos bem ou mal, Romanos 9, 11, 13. Deus faz, na sua soberania, um vaso para honra e outro para desonra, Romanos 9, 21, 22. E aí vem, tá? A soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Pelo exemplo de Faraó, podemos entender que a soberania de Deus trata também das obras contrárias à justiça divina. Entendemos pelo homem ser responsável a honrar Deus em tudo, o homem é ímpio e julgado justamente por Deus, podendo concluir, depois de estudar o exemplo de Faraó, que Deus não causou o pecado de Faraó. O pecado, rebelião e inimizade contra Deus veio do coração de Faraó, como todo pecado vem do coração do homem. Não podemos entender tudo sobre a graça e a reprovação, mas na realização de diferenças feitas entre os homens, essas diferenças sendo segundo a vontade de Deus, podemos concluir como Jesus declarou: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Nunca entenderemos todos os pensamentos de Deus, mas podemos entender nos assuntos da eleição e da reprovação que Deus é soberano sobre tudo. Ele pode agir com o que é dele, como ele quer. A imutabilidade de Deus considerada, e aí vai. A salvação realizada, olha, a regeneração, conversão, necessidade de conversão, seguir a regeneração, efeito prático da salvação, a perseverança e a preservação dos santos. Temos estudado na última parte sobre salvação realizada o fato do cristão verdadeiro passando por um processo diante dos homens
que manifesta Cristo mais e mais na sua vida, ou seja, a santificação, queremos agora tratar da garantia divina que esse processo de santificação continuará até a sua glorificação no céu. A certeza que os cristãos verdadeiros continuarão se santificando na terra chama-se na teologia de a perseverança dos santos. A certeza que os cristãos verdadeiros terminarão glorificados no céu chama-se na teologia de a preservação dos santos, também conhecida como a constância e a conservação dos santos ou a fidelidade e a confirmação dos santos. A perseverança dos santos é de inteira responsabilidade do próprio cristão. A preservação dos santos é atuada somente pelo poder de Deus. A liberdade de Deus e o livre-arbítrio dos homens, um estudo aqui do Dr. W.C. Taylor. O livre-arbítrio do homem é axioma cristão. Toda moral, quer sobre a lei ou quer sobre o evangelho, o responsabiliza e o considera capaz de considerar motivos apesar das alternativas, calcular necessários para os atingir. Esta verdade elementar é fato fundamental em nossa experiência e assim agimos a cada momento. Entre as verdades reveladas, frequentemente aparecem gêmeas, andam em pares, e aí vai, tá? Então, esse é um livro, pessoal, vocês viram que é um conteúdo reformado, um conteúdo muito importante, que trata do quê? Da soteriologia, da doutrina da salvação, explica como funciona a salvação de uma maneira muito clara e muito embasada na Bíblia. Amém? Então, esse daqui foi o Soteriologia, a doutrina da salvação. Bom, pessoal, acho que depois do que eu falei para vocês, né, se realmente vale a pena esse material, eu acho que eu não preciso falar mais nada. O que eu deixo de aviso final, e não vou falar mais muita coisa, se você encontrar, corre, tá bom? Corra e compre. Se você encontrar esse livro em algum lugar, compre, tá bem? Então esse foi o review dessa semana, dessa obra maravilhosa aqui do Calvin Gardner. E semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais review. Não esquece do link aqui na descrição, onde você clica, você tem todas as nossas redes sociais, entre elas nosso podcast, nossas mensagens de áudio para você que falam da palavra de Deus. Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.